Meus amigos, não quero falar especificamente sobre o Pikachu, até porque esse assunto já deu, né? Escrevi até um post lá no meu Instagram, mas eu acho que o caso Pikachu ele acende um tema, né? Que não necessariamente é sobre o Pikachu, mas ele acende em debate aí um tema sobre o que é ser ídolo, né? O que é ser ídolo em um clube, né? Bora bater um papo sobre isso aí depois da nossa vinheta. Beleza, meus amigos, não se esqueça aí, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, né? Acabou as férias, então, se acabou as férias, a gente tem vídeo aqui quase todo dia, a partir dali de 6. Chegou do trabalho ali 6, 7 da tarde, da noite e tal, o vídeo já vai estar ali disponível, né? Então, bora bater um papo aí sobre essa questão de ídolo, né? A questão é, e Pikachu é ou não é ídolo? O que é ídolo, né? Então, esse tema aí é a atravessada do Pikachu para o lado da Almirante Barroso, eh, trouxe esse tema aí à tona, né? Bem, aqui para o nosso lado, né, para o lado do Papão, a gente tem como ídolo histórico o Quarentinha, que dispensa comentários, né? Tem aquela estátua ali logo no início da arquibancada ali central do Paysandu, então aquela estátua do Quarentinha, e no caso do Quarentinha, muito mais, né, pela intensidade de gols e o contexto histórico que viveu o Paysandu, né? Mas a grande questão é saber o que é um ídolo, né? Quais são os atributos, né? Já que não existe um título ídolo, ninguém chega lá, olha, tá aqui teu título de ídolo. É diferente de, tá aqui tua Copa dos Campeões, tá aqui teu Campeonato Brasileiro, né? Tá aqui o título. Ídolo não tem título, né? Então, ídolo é uma palavra é um conceito muito aberto, né? Muito relativo. Então, a gente tem alguns critérios para pensar em ídolo, né? E eu acho que eu posso citar aqui pelo menos dois critérios. O primeiro critério, que eu acho que é um critério um pouco mais objetivo, é quantidade de títulos. Então, você é tanto mais ídolo quanto mais títulos você tem. Por exemplo, vou pegar o ídolo máximo não só do Brasil, como do futebol de modo geral. O Pelé, indiscutível, né? O cara tem três títulos, cara, três títulos de Copa do Mundo praticamente seguidos, né? Sendo um com 17 anos. Então, não tem muita discussão, porque ele tem três títulos máximos da carreira de qualquer jogador. Então, Pelé é indiscutivelmente ídolo. Aí você começa a pegar, por exemplo, Neymar. O Neymar não tem um título indiscutível pelo Brasil, né? Tem uma Olimpíada, mas não tem Copa do Mundo, sequer tem uma final, sequer jogou uma final de Copa do Mundo. Então, o caso do Neymar começa a ter uma discussão se ele é ídolo ou não é ídolo da seleção brasileira, né? Então, quando a gente traz isso aqui para o Paysandu, qual seria a régua do Paysandu, né? Eu falei da seleção brasileira, porque a régua da seleção brasileira são títulos mundiais, né? De repente a régua, sei lá, de uma Venezuela, de uma Bolívia, ou até de um Paraguai, de um Chile, de uma própria Colômbia, né, que é uma seleção emergente, talvez a régua seja um título de campeão aí da Copa América, né? A régua do Paysandu, no caso, são títulos, né, que eu diria de médio porte, né? Os títulos de grande porte ou de primeira linha seria Série A, obviamente, Copa do Brasil, Libertadores, nem se fala. Então, o Paysandu está naquele grupo de segunda linha, né? É a linha que praticamente está Ceará, Fortaleza, Sport, clubes do Nordeste em geral, o próprio Vitória. Claro que agora esses clubes começaram a tomar uma dianteira um pouquinho maior, então nesse momento agora esses clubes estão um pouquinho adiante, mas em termos históricos o Paysandu ocupa esse bloco, né? Esse segundo bloco aí dos últimos tempos para cá acabou ingressando um pouco ali no terceiro bloco, acabou sendo um time infelizmente muito mais de série C do que de série B. De qualquer forma, se a gente pega um recorte histórico geral, o Paysandu, em termos de média histórica, está ali juntamente com esse bloco, mas atualmente esse bloco começa a se desgarrar um pouco mais. Né? Então, qual é a régua do Paysandu? Quais são os três principais títulos do Paysandu? Série B de 91, Série B de 2001 e a Copa dos Campeões de 2002, né? Ou seja, Copa Verde, Campeonato Paraense, então nem se fale, né? Acaba que esses títulos acabam sendo um pouquinho mais
secundário, né? Diferente, por exemplo, do nosso rival o Remo, né? A régua do Remo seria ali o maior título do Remo seria uma Série C, então, portanto, a régua quanto a ídolo dele, do Remo, no caso, ou da Tuna, né? Da Tuna acaba sendo uma Série B, seria uma outra régua, né? E trazendo como essa régua, né, os nossos títulos para cá, então tu pega lá em 91. 91 a gente tem uma questão, porque os heróis de 91 foi Dadinho e Cacaio. E todos dois meio que fizeram uma carreira no Remo, né? Tanto que o Dadinho era muito consagrado lá no Remo e veio para o Paysandu, atravessou, né? Então não fez uma grande carreira no Paysandu, mas fez um dos gols ali do título. A mesma coisa o Cacaio, né? Depois o Cacaio fez uma certa carreira no Remo, inclusive foi o técnico do acesso do Remo lá em 2015, salvo o melhor juiz em 2015. Então, a gente tem um pouco de controvérsia aí em relação ao título de 91. Só que quando tu vai para o título de 2001 da Série B e o título de 2002 da Copa dos Campeões, aí fica um pouco mais fácil, né? Tu tem, por exemplo, um Zé Augusto, né? Que não só era muito identificado com o Paysandu pelas comemorações, enfim, por ser o xodó da Fiel, mas ele tem muitos títulos e, se eu não me engano, acho que ele é o terceiro maior artilheiro do Paysandu no século, ou o terceiro ou o segundo, né? Agora me fugiu aqui a mente. Então, nesse caso, ele não só pela quantidade de gols, que é o meu segundo critério, né? Quantidade de gols, como pela quantidade de títulos, o Zé Augusto ele é indiscutivelmente ídolo do Paysandu. Depois tu tem, por exemplo, o Van Dijk, né? Copa dos Campeões, o cara fez 3 gols em cima do Cruzeiro e no título de 2001 ele também foi muito importante como um dos artilheiros do time. Então, Van Dijk também indiscutivelmente ídolo do Paysandu. Aí agora a gente começa a ter um pouco mais de controvérsia. Por exemplo, quando tu vai para o Robigol, o Robigol também está entre um dos maiores artilheiros do Paysandu no século XXI. O Robigol, eu diria que ele é ídolo porque, muito embora ele não tenha um título de grandeza com o Paysandu, ele não participou da Copa dos Campeões de 2002, né? Ele chegou para jogar Libertadores, o Robigol. Então, ele em 2003 e a Série A, por que eu digo que o Robigol é ídolo? Não só porque ele tem uma identificação, e isso é importante, né? Não basta ter grandes títulos, mas não só porque ele tem uma identificação com o clube e com a torcida, porque, cara, apesar dele não ter grandes títulos, ele fazia hat-trick em São Paulo, fazia muitos gols na Série A em Palmeiras, em Juventude, enfim. Em uma época em que a diferença de futebol era muito absurda, né? Do norte para o sul. Então, Robigol, não só pela quantidade de gols e pela identificação, e sobretudo pela complexidade, né? Jogou Libertadores, fez gol em Libertadores, então a complexidade em que esses gols que o Robigol fez faz sim credenciar ele em ser um ídolo, né? Agora a gente começa a complicar um pouco mais. Por quê? Porque depois de 2003, que foi quando o Paysandu venceu a jogou Libertadores, a gente começou a entrar numa draga, né? Que é cair para B, depois cair para C, voltar para B de novo. Então a gente caiu numa draga e não voltou mais a ser o Paysandu de outrora, né? Aquela grandeza que a gente tinha antes. Então a gente começa a se complicar um pouco em relação a ídolo, né? E aí surge o contexto Pikachu e eu coloco um outro, né, para adicionar essa nossa discussão que seria o Nicolas, né? Nesse entrementes, nesse intervalo, tu tem alguns candidatos supostamente a ídolo. Bergson ficou pouco tempo, mas teve uma boa passagem. Cassiano, Leandro Cearense, enfim. Tu tem uma galerinha aí que passou na Série B, na Série Z e fez um certo estrago, se identificou com a torcida, mas eu acho que o Pikachu e o Nicolas, eles são simbólicos em relação à polêmica, se é ídolo ou não, porque eles têm bastante gols, mas não têm título de expressão, né? E eu acho que não necessariamente, galera, o fato de o Pikachu ter ido jogar em outro clube, né, no rival, não necessariamente retira a condição dele de ídolo, né? Eu acho que se ele tivesse uma carreira vencedora, como fosse, por exemplo, o Zé Augusto, não necessariamente tiraria. Mas no caso do Pikachu, como a carreira dele, né, é uma carreira no Paysandu, que não é uma carreira, vamos dizer assim, vencedora, né? Fez bastante gol. É um excelente, tá? Só para lembrar. Às vezes ídolo não guarda conexão com qualidade de jogador. Ninguém discute que o Pikachu é um excelente jogador, um jogador de extrema qualidade, né?
Mas eu acho que elevar o Pikachu à condição de ídolo, a mesma coisa serve para o Nicolas, elevar a condição de ídolo é, como eu falei, é uma questão muito subjetiva. Só que eu acho que se a gente considerar não só o Pikachu como o próprio Nicolas como ídolo, é diminuir muito o Paysandu, né? Que é como eu falei lá no Instagram, eu escrevi lá no post. Eu acho que a ida, o frisson que o Pikachu causou indo pro Remo, eu acho que ele provou duas coisas, né? Isso aí provou duas coisas. Primeiro, comprova a mediocridade que o Paysandu se tornou, porque muita gente considera o Pikachu ídolo, sendo que o currículo do Paysandu do Pikachu é um currículo muito limitado, ele não tem título de expressão, foi rebaixado com o Paysandu e nunca venceu uma grande competição, né? E agora, para completar ainda mais, que sim, é um dos pequenos fatores, mas não é o principal fator, acabou indo para o rival e se declarando, inclusive, torcedor. Inclusive, a gente entende, né? Fez isso, obviamente, também para manter o contrato, né? O jogador ali em final de carreira, obviamente, qualquer trabalhador, talvez eu faria isso aí também. Então, claro, se você é contratado por um clube, você tem que ser fiel àquele clube. Então, ele não só eu acho que tornar a história do Paysandu medíocre, porque você eleva a categoria de um jogador, não só o Pikachu, como o próprio Nicolas, que não tem título de peso no Paysandu, embora eu entenda muita gente que se identifica, que gosta de jogador, mas eu acho que elevar a condição de ídolo do Pikachu e do Nicolas, eu acho que é um pouquinho demais, né? Então, o que é que eu acho? Que o Pikachu, a um só tempo, ele tornou a história do Paysandu medíocre, para quem entende que ele é um ídolo, e ao mesmo tempo, ele confirmou, né, e aí com todo respeito ao rival, ele confirmou o quanto o Remo ainda necessita de um título grande, enfim, de uma conquista grande para se tornar pelo menos um time de segunda escala, daquele segundo bloco que eu falei, né? Por quê? Porque se eu tenho um jogador de 33 anos que não conquistou grandes títulos no Paysandu, que já foi 4 vezes rebaixado nos times que passou, que é o Pikachu, e ainda assim você vê esse jogador sendo recebido como se você tirasse, por exemplo, o Pedro do Flamengo para o Vasco, ou como se você tirasse o Coutinho do Vasco para o Flamengo, né? Enfim, ou você tirasse, por exemplo, o Arrascaeta do Flamengo para o Fluminense, né? Então, me parece que observar essa comemoração da torcida do Remo, olha como a gente tirou o Pikachu lá do Paysandu, como se fosse um jogador assim, um ídolo supremo que tivesse conquistado títulos e títulos por onde passou, nem no Fortaleza, que passou a ser um time com uma boa estrutura e com uma boa administração, agora caiu novamente, nem no Fortaleza o Pikachu conseguiu título de expressão, né? Foi vice lá da Sul-Americana, mas não conseguiu nenhum título de expressão e também foi rebaixado lá com o Fortaleza. Ou seja, isso diz pra gente, né? Eu acho que a contratação do Pikachu ela é muito simbólica, porque ela mostra o quanto o Paysandu ficou medíocre, porque elevou a categoria de ídolo para alguns torcedores. Eu não considero, né? Mas alguns torcedores consideram sim. Grande parte da torcida do Paysandu considera ser o Pikachu ídolo. Isso demonstra o quanto o Paysandu se tornou medíocre, porque quando tu tem um ídolo de Van Dijk, que ganhou Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro, um Zé Augusto, né? Quem considera aqui ali o próprio Dadinho ou Cacaio, né? Um quarentinha da vida, que muito embora não tenha ganho, mas no contexto histórico fez muito gols. Então, quando você tem essa galeria de ídolo e você eleva o Pikachu ou até o próprio Nicolas à condição de ídolo, eu acho que isso reflete o quanto a história do Paysandu se tornou medíocre após 2003, né? E, em compensação, o quanto a torcida do Remo comemorou essa contratação demonstra o quanto o Remo, na minha concepção, seria carente de títulos, né? E carente de ídolo também. Porque se fosse o inverso, sinceramente, se fosse o inverso, eu jamais comemoraria como final de Copa do Mundo a contratação de um jogador que foi 4 vezes rebaixado e não tem sequer um título de relevância pelo rival, né? Por exemplo, se fosse o inverso, digamos que o Paysandu subisse e o Remo caísse, e o Paysandu contratasse o Pedro Rocha, por exemplo, pô, ia ser legal, né? Um bom jogador, um excelente jogador, mas daí dizer que Pedro Rocha é ídolo do Remo, é um jogador que jogou e foi artilheiro, mas não ganhou título, o acesso ficou em quarto lugar, então
eu sinceramente acho, né, concluindo que o Pikachu diminuiu, né, em termos de reação de torcida, não só a história do Paysandu, como a própria história do Remo, né? Mas quero saber tua opinião. Comenta aí, o que é que tu acha? Tu acha que o Pikachu, Nicolas, Bergson, né? Quem desses aí que eu falei que vocês acham que é ídolo, né? E eu entendi que não é ídolo, ou vice-versa. Quero ver teu comentário aqui. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.